E um dos presentes que a gente tem que agradecer ao Senhor é o presente do perdão. O perdão foi um grande presente que a gente recebeu do Senhor. E hoje eu queria compartilhar com vocês 6 pontos sobre o perdão. Por que perdoar? Primeiro mandamento, porque Deus nos manda perdoar. Efésios 4:32 diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então nós perdoamos porque fomos perdoados. Quando a gente não perdoa, é porque a gente ainda não entendeu o perdão que Deus nos deu. Geralmente o que você desconfia de alguém é algo que falha no seu caráter. Então se você acha que você é desconfiado com alguém, que a pessoa não vai ser honesta com você, provavelmente você não está sendo honesto com a pessoa. Então a gente sempre espelha aquilo que a gente tem dentro da gente. E a falta de perdão é um espelho da gente não se sentir perdoado por Deus. Às vezes é por isso que a gente precisa fazer tantas coisas, compensar de tantas formas, para que Ele finalmente nos aceite. É totalmente uma mentalidade de escravo, você fazer as coisas para ser aceito. Porque os filhos não são aceitos pelo que eles fazem, eles são aceitos pelo nascimento. Então um bebê, ele não precisa justificar seu nascimento. Ele vai mamar, ele vai dormir, ele vai dispor de um berço. Por quê? Porque ele é filho. O nosso nascimento é igual. Nós não trabalhamos para sermos aceitos, nós fomos aceitos, por isso trabalhamos. Então a gente quebra essa mentalidade. E essa mentalidade de escravidão, ela também está no perdão. Essa falta de perdão, na verdade, é uma escravidão que nos prende, é uma forma do inimigo nos deixar presos. Porque do perdão que recebemos, nós não compartilhamos. Do perdão que um dia Deus nos deu, a gente não dá para alguém. Então eu não perdoo porque eu não me sinto perdoada. Eu não perdoo porque quem muito amou, muito perdoou. Mas quem pouco amou, pouco perdoou. Na verdade, nós não perdoamos quem amamos pouco. Porque se a gente ama muito, a gente perdoa. Pode ver que as pessoas que mais ferem seu coração são as pessoas mais próximas dele. Se alguém riscar seu carro, se alguém bater no seu carro e você for até o estacionamento e ver seu carro batido, você vai ficar chateado. Você vai ficar muito bravo. Alguém bateu no meu carro e fugiu. E você vai falar disso talvez uma semana. Mas depois de um ano, você não lembra quem bateu no seu carro, você não lembra do carro batido, você não lembra daquela história. Por quê? Porque aquela pessoa não tem a chave do seu coração. As pessoas que mais vão nos magoar são as pessoas que nós mais amamos. E a maior demonstração de amor é o perdão. A maior prova que tem amor é você perdoar. Então, as pessoas distantes fazem as coisas com a gente esquece. Mas as pessoas perto, geralmente a gente mantém um relatório. Mas o amor quebra esse relatório. O amor quebra. O amor destrói os relatórios que nós temos das pessoas que nós amamos. Quando a gente vê a vida de Jó, e a gente vê todo aquele histórico de Jó e os seus 3 amigos conversando com Jó, acusando Jó em vários momentos. Eles não entendiam que Deus estava naquela prova. Eles não entendiam que Deus é que estava provando Jó. E eles achavam que Jó tinha feito alguma coisa. Então eles começam a levantar várias questões sobre a vida de Jó. E ao longo da história de Jó, até o capítulo 38, os 3 amigos de Jó, eles feriram o coração de Jó. Mas a gente, quando vai chegando para o final, e Jó disse: falei de coisas que eu não conhecia. O conhecimento é alto demais para o meu entendimento. Me arrependo no pó e na cinza. Jó começa a entender que ele tinha falhado com Deus. E ele começa um movimento de arrependimento interior. Porque o perdão não é algo que acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E Deus contemplou o coração de Jó, ainda que Deus não tenha feito Jó falar nada sobre esse perdão. Mas quando Jó diz: eu me arrependo no pó e na cinza,
Falei de coisas que eu desconhecia. Deus entende que Jó estava se redimindo, estava corrigindo o caminho que ele estava tendo com Deus, porque ele passou 38 capítulos sem falar a verdade de Deus. E nos 4 últimos capítulos a gente vai ver Jó finalmente começa a falar a verdade sobre Deus. E Deus finalmente aparece na história de Jó quando ele começa a falar sobre a verdade. Deus sempre aparece na nossa história, por pior que ela esteja, quando a gente começa a falar a verdade sobre Ele, que Ele é fiel, que Ele não nos abandona, que por fim Ele se levantará sobre a terra. Então, quando começou a falar a verdade, Deus disse: estou aqui. Às vezes Deus não aparece nas histórias, porque a gente não está falando a verdade sobre Ele. E Deus pede algo a Jó. Ele pede: Jó, ore pelos seus amigos. E Jó orou pelos seus amigos, e o estado de Jó foi restaurado. E Jó teve dupla honra em tudo que ele tinha perdido. A gente percebe que se Jó não tivesse perdoado, Jó não conseguiria ter orado. Nós não oramos porque não perdoamos. Nós nunca conseguimos fazer as orações certas enquanto não perdoamos as pessoas. É por isso que Deus manda a gente orar com gemidos inexprimíveis. Porque muitas vezes a sua oração pode ser: oh Deus, eu não estou suportando essa pessoa, esse chefe. Deus, esse chefe é terrível. Ele é um homem amaldiçoado. Ele é um homem pai ímpio. Como é que o Senhor deu tantas coisas a ele? Ele é tão mau. A nossa oração muitas vezes pode ser isso. E Deus nos convida para orar com gemidos inexprimíveis. Porque nesses gemidos inexprimíveis que nós fazemos, muitas vezes estamos dizendo assim: para esse homem, para esse chefe, a gente ora em línguas e a gente não sabe, porque as coisas se discernem espiritualmente, e a gente está orando: ó Senhor, salva este homem porque ele é teu, porque tu amas, porque tu não queres que nenhum se perca, tu queres que todos sejam salvos. E Jó fez isso pelos seus amigos, e quando Jó orou pelos seus amigos, Deus restaurou Jó. Então nós às vezes nós trancamos nossos inimigos no calabouço da nossa alma. E nesse calabouço existe o inimigo dentro de nós, que é contrário a nós. É o inimigo das nossas almas, é o porão da nossa história. Coisas que a gente imaginou que não nos magoou, mas que magoaram. Coisas que a gente imaginou que a gente deixou para lá, mas os nossos sentimentos e as nossas emoções mostram que a gente não deixou. É muito perigoso a gente não guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Então tudo que eu não resolvo com Deus, uma hora vai sair, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca vai me trair, em algum momento ela vai falar minha falta de perdão. Em algum momento meus sentimentos vão me trair, porque eu vou sentir e vou falar minha falta de perdão. As minhas ações vão me trair, porque em algum momento eu vou agir com falta de perdão. Então perdoar é tirar a tampa da fossa. Vai feder, mas a gente vai limpar. É desentupir uma pia que vai sujar, vai feder, mas vai limpar, e a água vai correr livremente. Uma veia entupida no coração pode dar um infarto em você. As obstruções de falta de perdão causam as maiores enfermidades, porque não pode passar o fluxo de vida. Artérias entupidas podem causar doenças seríssimas, porque o sangue não passa. Da mesma forma, um coração entupido de mágoas não tem fluxo de vida. E mais cedo ou mais tarde nós vamos nos trair, falando, sentindo e agindo
daquilo que a gente não resolveu. O segundo ponto da falta de perdão é que Deus nos perdoou primeiro. Colossenses 3:13. A palavra do Senhor diz: suporte uns aos outros e perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Da mesma forma que você foi perdoado, você dá esse perdão. Você não está dando o que você não tem, você está dando o que você já recebeu. Você não precisa trazer algo que não existe. Você está dando aquilo que já foi derramado sobre a sua vida. Então você não perdoa com o seu perdão, você perdoa com o perdão que você recebeu de Jesus. Essa moeda não é sua, essa moeda não é da sua conta. Você não está tirando algo que vai deixar você com o fundo devedor. Você não vai ficar no especial, nos juros no banco. Porque se eu vou no banco e tiro um dinheiro que eu não tenho, se eu preciso de 100 mil reais, e eu vou no banco, eu não quero falar 100 mil reais, eu quero subir o nível do caixa da casa. Se eu tenho uma dívida de 20 milhões, e eu preciso de 20 milhões, e eu vou até o banco e tiro 20 milhões da minha conta, ela vai ficar devedora. Mas se eu recebi 40 milhões, eu posso ir no banco e tirar 20 milhões. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Quando Ele me perdoou e perdoou você, Ele fez um depósito na nossa conta espiritual, para a gente andar nessa terra, perdoando com o perdão que a gente recebeu primeiro. Como a palavra diz: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então eu perdoo naquilo que eu já recebi. O inimigo quer que a gente pense que a gente não tem. O inimigo, ele tem escassez, mente de escravo, e ele quer nos tornar escravos. E a falta de perdão é a coisa que mais vai lhe escravizar ao seu malfeitor. A falta de perdão vai conectar você à pessoa que lhe feriu. E você pensa que você prendeu a pessoa, mas o inimigo prendeu foi você. É carregar um morto nas costas, ele fede. É carregar algo na sua vida inteira. Nós, a maioria de nós, não queremos ver as pessoas que nos fizeram mal. A maioria de nós não gostaríamos de estar com as pessoas que nos fizeram mal. Só que a falta de perdão é a escolha mais burra que a gente pode fazer. Porque você vai ter a pessoa com você o tempo todo. Você vai trazer a pessoa para a sua memória todos os dias. O perdão liberta. É por isso que a tradução no perdão para o hebraico e para o grego, algumas das traduções falam deixar ir, levantar. É a mesma palavra no hebraico que usa para perdoar, é deixar ir. Então algumas vezes o versículo vai ser deixou ir. Por quê? Porque perdoou. A representação de perdoar pode ser também levantar. É você sair de uma situação. Então quando você perdoa, você se levanta daquela situação e sai. Quando você perdoa, você deixa a situação. E a maioria de nós que somos guiados tantas vezes por sentimentos, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente não sente, mas quando a gente está sendo treinado pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai deixando de sentir de uma maneira inexperiente, né? Infantil. A gente vai aprendendo o sentimento ser dominado pelo Espírito. Por isso quando as pessoas dizem, porque a pessoa é colérica, ela é colérica, ela é sanguínea. Não, gente, o temperamento tem que estar sujeito ao Espírito Santo. O temperamento não pode ser maior que o Espírito Santo. O diagnóstico não pode ser maior do que o Espírito Santo. Eu tenho TDAH,
Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Nenhum diagnóstico vai ser maior do que a presença do Espírito Santo na sua vida. Nenhum temperamento pode ser maior do que o Espírito Santo em você. Nenhum sentimento pode ser maior do que o Espírito Santo em você. Você pode sentir muitas coisas em relação à pessoa que lhe magoou, que lhe feriu. Você pode ter muitos sentimentos verdadeiros e sinceros, porque são sentimentos verdadeiros, principalmente coisas terríveis que acontecem. Mas eu quero dizer a você que o perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão tem a ver com mandamento. Você já percebeu que ninguém acorda com vontade de ler Bíblia? Ninguém acorda com vontade de orar? Ninguém acorda com vontade de dizimar? São práticas espirituais que a gente desenvolve. A gente tem que desenvolver nossa salvação. A salvação é um presente que a gente ganhou. Você estava nas trevas, entrou na igreja, aceitou Jesus. Você foi transportado das trevas para a luz, para o reino de luz, para o reino do seu Filho, para o reino de amor, para o reino de justiça. Automaticamente você foi transportado. Mas isso não quer dizer que você está pronto. Isso quer dizer que agora você ganhou um presente que você vai desenvolvê-lo. E a salvação se desenvolve com crescimento espiritual. A salvação ela é desenvolvida. Então desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor. O que é temor? Não é medo, é reverência. Temor é amor reverencial. Quando você teme a Deus, não é que você está achando que Deus é um juiz de chicote querendo lhe pegar, impedir você dar uma boa gargalhada, de você ser feliz, de desfrutar a sua vida, de celebrar a vida, de você comer coisas gostosas, de você ir a lugares lindos, de você ter amigos. Ele não é um feitor, mas Ele quer que a gente tenha temor, que é o amor reverencial. É quando você ama Ele e você tem reverência a Ele. E é uma coisa que está tão desaparecida nesses dias. Nós estamos sendo tão gregos ultimamente. A mentalidade grega, ela entrou na faculdade, ela entrou na yoga, ela entrou nos cursos coach, ela entrou em várias áreas da nossa sociedade, sem a gente perceber. Muitos cursos que vocês fazem, que vocês assistem, tem humanismo, tem mentalidade grega. E a mentalidade grega ela é totalmente diferente da mentalidade hebraica. Porque a mentalidade grega, eu penso e logo existo. Então o homem é o que ele pensa. A mentalidade hebraica é: Deus habita nos lugares inacessíveis da terra. Eu elevo meus olhos para os montes. Então a mentalidade hebraica, Deus está no alto. A mentalidade grega, ela é confundida com os panteões gregos, os deuses gregos, Hércules, todos os deuses gregos que acontecem, né? Os deuses, aquele do tridente, que é Poseidon, os deuses que eles têm raiva, Édipo, Jocasta, as situações do filho que se apaixona pela mãe, do outro que mata a esposa. Então os deuses gregos, todos eles têm falhas de caráter. E nós, quando recebemos esse ensino grego na faculdade, nos cursos que fazemos, esses deuses gregos vão entrando em nossa vida nesse estilo de mentalidade humanista, onde Deus foi feito para satisfazer o homem, e não o homem foi gerado para satisfazer um propósito divino. E isso causa confusão e faz com que você fique mais preocupado com o que você sente do que o que Deus mandou você fazer. Porque quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, não entra sentimentos, entra obediência. Você acha que Abraão estava com vontade de subir o Monte Moriá e sacrificar o seu filho Isaque? Você acha que Jesus estava com vontade de ir para a cruz? Você acha que Pedro estava com vontade de passar o que passou, de Paulo ir para a prisão, de Esther ser perseguida, ser vendida como escrava? Não, eles não tinham sentimento, mas tinham um propósito. E quando tem um propósito, a graça para você cumprir o propósito. A favor de Deus para você cumprir o propósito.
Então, quando a gente é guiado pelos sentimentos, a gente nunca vai perdoar. A gente vai ser com a mentalidade grega. A gente vai entender tudo e diz: na minha cabeça isso não entra. Eu não estou conseguindo entender isso, então eu não vou perdoar. Se ele me pedir perdão, eu perdoo. Isso é grego. Isso é grego. Por quê? Porque eu quero entender como Deus está trabalhando na minha mentalidade, no meu entendimento, no meu QI. Mas Deus não nos chama pelo QI, gente. Deus não nos chama fazendo o teste de QI. Deus nos chama pelo coração. Porque tem muita gente de QI alto que é burro na vida espiritual. Deus não chama diplomas. Deus chama corações. É por isso que Deus escolheu Davi. Por quê? Porque Saul tinha unção. Saul tinha porte físico. A Bíblia diz que do ombro para cima Saul era o maior. Saul tinha preparo. Saul tinha armadura. Mas Deus escolheu Davi. Por quê? Porque Davi tinha coração. Eu escolhi Davi porque ele é um homem segundo o meu coração. E ele fará toda a minha vontade. Davi não errou. Davi não pecou. Pecou. Errou. Isso é um remédio para mim e para você. Mas Deus se resolveu com Davi. Davi matou. Davi assassinou um homem. Davi deitou com a mulher de outro homem. Davi conseguiu quebrar várias listas dos 10 mandamentos. Mas Deus não riscou a promessa da vida de Davi. Isso não é uma licença para a gente pecar. Mas se por acaso você vier a pecar, Ele é fiel e justo para lhe perdoar de todo pecado e lhe purificar de toda injustiça. Deus não leva em conta os nossos pecados quando Ele tem um propósito para a gente. Por quê? Porque Deus quer ver arrependimento no nosso coração. Porque se eu tiver um entendimento grego, um QI alto, um diploma bom, um PhD, um doutorado, um mestrado, ainda assim eu posso ficar longe da vontade de Deus. Mas se eu tiver um coração rendido a Ele, Deus vai poder gerar arrependimento no meu coração. Os orgulhosos não pedem perdão. É mais fácil você ganhar um filho de demônio para Jesus do que um orgulhoso. Porque o filho do demônio pelo menos sabe que é um demônio, mas o orgulhoso não sabe o demônio que ele é. É mais fácil conquistar um demônio do que conquistar um orgulhoso. Porque o orgulhoso nem para achar que errou. E Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste à soberba. Deus tem alergia à soberba. Deus tem alergia ao orgulho. Porque quando Satanás caiu, gente, não caiu porque fez uma festa no AP. Quando Satanás caiu, ele não tentou montar um motel no céu. Satanás caiu porque ele tentou ser igual a Deus. Foi orgulho. E o orgulho, ele é uma pedra de tropeço terrível na nossa vida, porque enquanto nós estamos entrincheirados no orgulho, nós nunca achamos que devemos pedir perdão a ninguém. É a humildade que precede a honra. Então essa promessa que Ele nos deu, Ele colocou um valor na nossa conta. Ele capacitou nossa conta para você chegar para qualquer situação, para qualquer história da sua vida, para qualquer coisa que lhe acontecer, você poder dar, porque Ele depositou na sua conta antes. E Ele depositou tudo que você vai precisar ao longo de toda a sua vida, para você perdoar. Muitas vezes o perdão é a crucificação do nosso eu. Muitas vezes o perdão é esvaziar nós mesmos. E é por isso que muita gente, muito crente não consegue perdoar. Porque a igreja está cheia de crentes que não negaram a si mesmo ainda. Ainda que seja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós muitas vezes aprendemos só o siga-me. E não aprendemos, negue-se a si mesmo. Nós não podemos seguir a Jesus se nós não nos negarmos.
esvaziarmos a nós mesmos. Ele tomou a forma de servo, ele esvaziou a si mesmo. Ele escolheu. Tendo a mesma mentalidade que havia em Cristo Jesus. A mentalidade, a mente, o padrão de mente. Havia uma mentalidade em Cristo. Então, tendo a mesma mente de Cristo, esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Muitos de nós estamos irados, chateados. Nós nem percebemos, mas basta alguém cortar você no carro. Basta alguém roubar seu lugar na fila. Basta alguém falar mal de você. Basta alguém não lhe honrar. Basta alguém não concordar com você. Você acha que o ataque é contra você. Você acha que a pessoa está atacando a sua pessoa. Não, é a opinião, não é você. Mas nós, quando estamos feridos, nós achamos que tudo é contra a gente. A gente acha que qualquer movimento é para nos atingir, para nos atacar. Porque esses sentimentos latentes estão dizendo que tem mosca aí, que tem área que precisa ser tratado. Nós só percebemos o quanto nós não perdoamos quando alguém vem e pisa na nossa unha cravada. Quando alguém vem e corta você no trânsito, rouba sua vaga no estacionamento do shopping, trata seu filho mal, fala mal do seu filho, calunia seus filhos. E a gente vai percebendo que essas são áreas de teste, para a gente perceber o quanto nós estamos feridos e machucados dentro da igreja. Quantas pessoas saem da igreja porque elas estão, na verdade, iradas, magoadas, chateadas e tentando ser aceitas, servindo a Deus pelo esforço próprio e ainda não receber o perdão, porque quem recebeu também consegue dar. Eu posso perdoar qualquer pessoa, de verdade. Até aqui Deus deu graça para perdoar, porque eu sei quem eu sou e eu sei o quanto Ele me perdoou para eu estar aqui. Se eu fui perdoada, eu preciso estender essa mesa para alguém que precisa do perdão também. O terceiro ponto do perdão: quem não perdoa não é perdoado. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Para mim é muito mais prático eu preparar toda a palavra no meu iPad. É muito prático para mim, porque eu ponho tudo no iPad. E quando eu viajo, a palavra já está lá salva, né? Mas o Senhor me incomodou esses dias, porque eu tenho sentido uma falta muito de crente chegar na igreja com a Bíblia na mão. A gente se acomodou muito por causa desse telão. A gente se acomodou muito com a Bíblia no celular. Mas existe uma coisa, eu não sei explicar, mas existe alguma coisa dos céus quando você pega esse livro. Eu acho que tem alguma coisa quando a gente entra no elevador com esse livro. Tem alguma coisa quando nossos filhos nos veem com esse livro. Tem alguma coisa quando eu ando nos lugares com esse livro. Eu tenho uma Bíblia no meu carro, eu tenho uma Bíblia na minha bolsa. E eu disse: Deus, eu não vou mais levar o iPad para pregar. Eu vou fazer do jeito mais difícil, mas eu quero inspirar a família 61 a trazer a Bíblia para os cultos. Trazer um caderninho a ele, para a gente não desapegar. Eu não estou dizendo isso para machucar ninguém, viu, gente? Eu estou aqui pedindo perdão a vocês por eu ter trazido tanto o iPad, por ser prático, né? E foi prático nesses últimos 2 anos que eu ganhei o iPad. Foi bastante prático. Mas Deus não me chamou para praticidade, né? E eu quero pedir perdão a vocês por terem usado, eu ter usado tanto o iPad aqui. Eu estou me retratando com a igreja. Eu estou pedindo perdão à igreja
que eu faço parte com vocês, que eu sirvo a Jesus nessa casa com vocês. Me perdoe, igreja. A partir de hoje eu vou vir pregar de Bíblia. Eu estou me consertando com vocês. Porque eu não sou geração Z. Eu não sou geração M. Eu sou a geração de Atos. A geração de Atos. Se a gente for olhar, eu fui assistir uma palavra lá em João Pessoa, e o pastor, muito atencioso, amado, começou a falar das gerações, e eu escuto tudo, mas retenho o que é bom e lanço fora o que não é. Eu acho que todo mundo deve fazer isso, ser um pouco bereano, né? Um pouco não, muito bereano. E eu voltei para casa pensando naquilo, porque eu estudei muitos avivalistas, por dar aula de história da igreja. E eu estava pensando, meu Deus, os avivalistas também eram de gerações. Do mesmo jeito que estuda as gerações hoje, naquela época também existia o estudo de gerações, também havia uma geração ali. Teve a geração da reforma, a geração do iluminismo, a geração do renascentismo. Mas todos os reformadores foram contra a sua geração. Eles não fizeram o que todo mundo estava fazendo. Por isso que eles fizeram alguma coisa que valeu a pena. Então, quando a gente vai estudar a vida deles, William Wilberforce, a geração de William estava aproveitando Londres, estava aproveitando tantas coisas. Mas o William Wilberforce, ele não fez o que sua geração estava fazendo. Ele foi estudar para ser político e libertar os escravos. Tirar os negros dos navios negreiros, onde eles morriam. Então, ele foi contra a geração dele. John Wesley foi contra a geração dele. George Finney, advogado, preparadíssimo. Ele era maravilhoso em defender causas, mas ele foi contra a geração dele de advogados. Por quê? Porque ele entrou numa floresta e ele foi batizado com o Espírito Santo. Então ele não fazia o que seus amigos estavam fazendo. Por isso que ele foi um reformador. Então eu quero provocar vocês a não se contentar com este mundo caído, não se conformar com este século, não se conformar em ser de geração nenhuma, mas ser da geração do céu, da geração que está preparando o caminho da volta do Senhor. E talvez você vai fazer coisas que ninguém está fazendo, e você vai ter ideias que ninguém está tendo, e vai chegar a lugares onde poucos chegaram. E isso é maravilhoso. É solitário, mas é maravilhoso. Eu nunca vi ninguém fazer alguma coisa legal, edificante, diferente, andando com a boiada. A voz do povo não é a voz de Deus. Isso é teologia mentirosa. Geralmente Deus separa um homem quando vai fazer alguma coisa com ele. E se a gente não está disposto a separado, aí contra a correnteza, a gente vai na maré também. 3. Perdão, já falei. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoar,
A minha vontade precisa ser vigiada. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as fontes de vida. O coração é enganoso, Jeremias 17. Mais do que todas as coisas corrupto, quem conhecerá? Quantas vezes eu vi pessoas aconselhando: faça o que Deus colocar no seu coração. Faça o que o seu coração mandar. Gente, faça o que a Bíblia mandar. Faça o que a Bíblia mandar. Porque meu coração é enganoso. Ele é corrupto. Eu fui gerado em pecado. A Bíblia diz que nós temos o Adão caído na gente. Nós temos o Adão caído. E muitas vezes, eu vou falar um pouco agora de casais, tá, gente? Não é, vai ter conferência de casais em novembro, mas eu vou dar uma pincelada de umas coisas que Deus está construindo em mim. Sobre casamento. Eu e Finho, a gente diz muitas vezes, mas não são poucas. Nós temos vários DRs discordando do outro. Fofinho diz uma coisa, eu digo outra, e a gente vai ali, e a gente conversa, aí eu vou para a Bíblia, ele vem, e ele anda dentro de casa, e ele explica daquele jeito dele, e isso é muito saudável para o nosso relacionamento como apóstolo e profeta. Por quê? Porque a gente entra num acordo depois que a gente explana. Porque se Deus fizesse duas pessoas iguais, uma era desnecessária. E pode ter certeza que eu não sou a esposa desnecessária na minha casa. Então, a gente precisa muitas vezes falar para que o outro não seja levado no erro. Quantas vezes ele me encorajou quando eu queria parar? Quantas vezes ele me puxou quando eu estava querendo desistir? Quantas vezes ele me botou de castigo para escrever um livro que eu não queria escrever? Você vai escrever. E depois que ele pagou, eu tive que escrever. E eu arenguei com ele. Hoje eu estou celebrando que eu tirei o aparelho, finalmente. Estou com um sorriso alinhado aqui, depois de 55 anos. Eu não consigo mais assoviar. Estou tentando assoviar, não consigo. Porque pela primeira vez na vida, o meu dedo de cima tocou no de baixo. E eu me lembro que quando o Fofinho foi lá, em Flavinha e Carlinhos, para alinhar meus dentes, porque eu estava respirando mal. E eu disse: por que você fez isso? Por que você pagou? Eu deveria fazer, botava esse dinheiro em outra coisa. Eu não queria botar aparelho. Eu já casei, estou com o dedo de troncho, mas já peguei o besta. Por que você fez isso? Eu fiquei com muita raiva. Eu ia fazer outras coisas. E ele disse: agora vá lá botar. O primeiro mês, quando começou o aparelho, eu tinha vontade de matar ele, porque eu ia falar e eu cuspia. Aí Flavinha disse: não pode pregar de aparelho, tira, descansa, tira. E eu comecei. E quando foi quinta-feira, que eu fui lá e tirou o aparelho, limpou meu dente, deixou ele branco, realinhou. Eu cheguei em casa, olhei no espelho. Eu disse: meu Deus, Alice vai ficar muito feliz também quando botar, porque a dentição da minha é igual a minha. É maravilhoso o jeito do dente de cima tocar no de baixo. É incrível isso. É incrível. E eu olhei e disse: meu Deus, eu não queria. Mas ele me levou a isso. E isso fez bem para mim depois. Então, o casamento, muitas vezes, não é você não ter um lugar para discordar, para entender, para buscar o melhor, para servir ao outro melhor. Eu fico pensando, gente, quando Deus disse assim para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, eu vou cumprir a promessa na sua vida. E aí um dia estava Abraão sentado lá com Sara. Sara olhou para Abraão, viu Abraão ficando com as pelancas mole, lá sem força naquela cadeira. E Sara disse assim: eu estou com a ideia. H passou assim, redonda, das coxas grossas, bonitona, pele bronzeada, com uma água na cabeça. Ela disse: eu estou tendo uma ideia. Abraão, a gente vai fazer a promessa se cumprir de uma forma mais rápida. E ela disse: você vai se deitar com H.
Nesse dia Abraão nem disse: vou jejuar e orar para saber se é da vontade de Deus. Abraão disse: se você está dizendo, minha amada, eu vou. Pegou Agar e levou para a tenda, sem orar, sem jejuar. Obedeceu a Sara. E sabe o que aconteceu? Eles produziram uma resposta da carne, não a resposta do espírito. E até hoje a gente está pagando o preço por causa dessa conversa, que não houve a presença espiritual de Abraão. Mas Deus é tão maravilhoso, gente. Eu estava pensando também nisso, que eu penso muitas coisas da Bíblia. E eu estava pensando nisso também, que como Deus é maravilhoso. Porque eu sempre amei pregar sobre Romanos 4, que diz assim: e Abraão creu contra a esperança, né? E ele foi abençoado porque ele creu contra a esperança. E a gente vai para Hebreus 11 e diz assim sobre Sara: Sara, ela recebeu poder de Deus para gerar, e ela entrou na lista dos heróis da fé. Aí eu fiquei pensando, Senhor, eu não botaria Sara na lista dos heróis da fé. Por quê? Porque quando o anjo foi lá, depois que eles fizeram a besteira, e Deus teve que consertar as besteiras de Abraão, Sara e Agar, mandar o filho da carne, sempre vai embora, viu, gente? O que é gerado na carne nunca fica, você tem que se despedir. Comprou um carro na carne, vai embora. O que você fizer na carne, tomou uma decisão na carne, não adianta prosseguir, vai ter que voltar a entregar. Porque o que é da carne nunca dá certo, tem que esperar o do espírito. Não adianta. Na carne paga preço. E aí Deus conserta a situação, manda Agar embora e vai lá falar com Sara. O anjo chega lá: olha, Deus me livre, Deus me visitar para ter um DR comigo. Porque ter um DR com o fofinho já é difícil, imagina ter um DR com Deus. Deus bateu na casa de Abraão e Sara, disse: vamos ter uma conversa. Foi lá, ela começou a arrumar a casa. Os anjos, né, estavam lá porque eram os anjos dados por Deus. E aí ele disse: você vai ficar grávida. Sabe o que ela fez? A Bíblia diz que Sara riu, mangou da promessa. Aí Deus pergunta assim: Sara, você riu? Sabe o que ela disse? Ri não. Bicha safada mentirosa. Deus está indo lá ter um DR com ela. Ela manga da promessa. Deus disse que ela mangou e ela diz: manguei não. Eu tinha dito: passa daqui que eu vou para outra casa fazer a promessa, que com tu não vou fazer mais não. Mas Deus é Deus. Sabe o que Deus fez? Falou de Sara lá em Hebreus 11, mas não contou que ela tinha mentido. Deus falou de Abraão lá em Romanos 4, mas não contou que ele deitou com Agar. Porque quando Deus tem propósito com a gente, Ele perdoa e Ele levanta a gente sem levar em consideração o passado. Segunda lição: nunca concorde com tudo que seu marido ou sua mulher diz. Sempre abre espaço para conversar, porque você é necessário no relacionamento. É por isso que Deus bota tão diferente um do outro. O que tem você aqui, Ele não tem. O que tem embaixo, você não tem. É por isso que dá certo. Nós somos completamente necessários um para o outro. Então toda vez que marido e mulher não conversam o que tem que conversar, dá nisso. Eva escutou a serpente, não foi? Adão chegou com fome, escutou quem? Eva. Come também. Mas ele não sabia que ela estava conversando com a serpente. Meu filho, cuidado que sua mulher pode estar conversando com a serpente. O resto é para o encontro de casais. Já estou gerando, não sei nem o que eu vou fazer para a semana na Mevan. Conferência de mulheres com essas histórias. Estou de casal aqui, eu tenho que segurar. Porque Deus está ministrando meu coração sobre casamento. Você quer aprofundar mais? Vamos falar de Ananias e Safira? Não, vamos deixar para o encontro. Mas eu quero mostrar que quando Deus tem um propósito com a gente, Ele perdoa. Então, quando você não perdoa, você pode estar perdendo não só a salvação, mas o propósito que Deus tem na sua vida. Porque se você não abrir o espaço para o perdão, como Deus pode continuar trabalhando na sua vida e lhe entregar o propósito, se você gerou o próprio obstáculo para Deus trabalhar?
Se Deus diz que da mesma forma que Ele perdoou, você também deve perdoar as ofensas. E quando você não perdoa, Deus diz assim: vou deixar você um tempo na prateleira, porque eu não posso trabalhar com você, porque você não é maleável. Trigo quando o vento bate. Trigo, um vento, tempestade. O trigo, o joio. O joio é assim, é duro. E quando o vento pega para lascar, joio quebra. Trigo não quebra, porque trigo é mole. Meu irmão, molinho, na mão de Deus. Fizeram com você, perdoa. Tem um propósito nisso aí. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até o que o diabo fez, Deus vai usar. A Ele! Então, se você não fica perdoando, você fica lá irado, chateado, comentando com todo mundo. Você vai na fila do banco, você entra na fila. Você sabia que eu sou separado? Meu marido tocar em mim. Você vai ver, rapaz, me deixou sem nada. E a pensão que ele está me dando não dá para nada, é uma desgraça. E ele foi buscar os meninos para passear. Foi que eu levou aquela manta, aquela safada, aquela Dalila. Olha, eu estou tão brava com ele. Eu estou indo numa igreja, mas eu não gostei muito não, porque o louvor estava cantando alto, choveu, caiu água na minha Bíblia, na minha cabeça. Eu estou tão chateada aqui. Meu Deus do céu. Menino, que coisa demorada esse banco. Visto também esse Lula. É uma desgraça esses bancos, né? Eu odeio fila, porque eu fui comprar cuscuz. Tu viu o preço do cuscuz que tá? Menino, nem a mortadela tá podendo mais, quanto mais picanha. Olha que coisa difícil essa vida. Tá tudo tão difícil, tô com a unha aqui doendo tanto. Tá doendo tanto, fui pra manicure, rapaz, paguei a ela desgraçou minha unha. Eu fiquei tão bravo, eu já tinha naquele salão, e aquele salão também tem desgraçado meu cabelo. Cortou meu cabelo tudo errado, porque minha mãe, sabe, tá em casa com a dor de coluna desgraçada. Eu já comprei um cataflã pra ela, mas o dela ficou com a crise de rins. Aí tá uma desgraça mesmo minha casa, tu precisava ver. Aí eu tentei chegar aqui, mas o Uber errou, me deixou no meio do caminho. E foi uma situação, porque quando eu desci o cachorro me mordeu. E tu precisava ver o cachorro me mordendo e eu correndo para chegar até aqui. Que desgraça, menino. E essa fila que não anda, meu Deus do céu. Esse gerente também parece um gay, não faz nada, fica sentado, esse abestalhado. E eu aqui nesse banco esperando até agora esse negócio andar. Menino, e eu ainda vou fazer almoço, pelo amor de Deus. Eu pelo visto vou ter que fazer hoje uma sardinha com arroz. Meu amigo, com o menino que se aguente, porque eu não estou aguentando mais não, menino. A minha vida está muito difícil, porque isso é desde criança. Tu acredita que eu tenho um irmão que minha mãe fazia ele fazer as brincadeiras todinha, passear, e eu tinha que ficar na cozinha? Tu não acredita não, meu pai era a mesma coisa comigo. Eu tinha uma tia-avó que disse que os meninos foi assim com ela também. É um problema da minha família, rapaz, que é tudo assim, explora um e deixa o outro para fazer o que quer. Eu estou aqui desde a hora pensando, você vai ser crente andando com a pessoa assim? Quando a gente vive de passado, a gente só fica lembrando e vomitando as coisas que o diabo fez, e a gente perde de ver o que Deus está fazendo. A gente perde de experimentar o que Deus está fazendo. Mas que coisa boa, a gente está aqui nesse banco. Graças a Deus quem está aqui, porque vai chover e não vai pegar. Olha, o rapaz do Uber foi tão bom. Eu falei de Jesus para ele, ele disse que vai na minha igreja. Foi tão bom, o cachorrinho estava na rua, rapaz, que ele me mordeu, eu alisei ele ficou tão bonzinho. Olha, quando chegar em casa eu vou fazer um arrozinho com a sardinha. Vão pensar que é comida de peixaria. Vão pensar que eu comprei numa peixaria, que eu vou fazer a sardinha bem bonitinho para ele. Meus menininhos comem tão direitinho. Olha, tá tudo gordinho, rolicinho. E olha, o dinheiro é pouquinho, viu? Mas eu oro, o dinheiro dá, multiplica. Deus tem abençoado tanto. Uma pessoa perdoada, ela deixa esperança onde passa. Uma pessoa que perdoa traz esperança por onde passa. Quando a gente não perdoa, a gente prende a nossa vida às desgraças. A gente anda com o diabo, a gente anda com o inimigo. Então perdoe por você e pela futura geração, perdoe. Muitas pessoas chegavam para mim e diziam: seus filhos não conhecem o seu testemunho. Meus filhos só conheceram o meu testemunho quando estavam com mais de 15 anos. Sabe por quê? Porque deserto eu vou só. Meus filhos eu levei para a avenida movimentada. A gente não leva filho para o deserto. A gente planta no coração dos filhos esperança. Doeu muito em mim, muitas coisas. Me machucou muitas vezes. Mas eu não podia levar isso para os meus filhos, porque esse era o meu deserto. E eu ia atravessar ele com o Senhor.
Bem-aventurado o homem que, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Salmo 84. Eu não tenho que levar as pessoas para os meus desertos. Eu tenho que levar as pessoas para minhas avenidas movimentadas. É isso que nós temos que fazer. Quantas vezes a gente está dando mais glória ao inimigo do que glória a Deus? Porque da maneira como eu vivo, da maneira como eu escrevo, da maneira como eu falo, eu estou ou impactando as vidas para Jesus, ou levando as vidas à tristeza. A vida pode ser muito difícil, mas a vida pode ser maravilhosa. Tudo depende de como a gente está enxergando o futuro. Nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada. E o quarto ponto, estou terminando. Quarto ponto. Por favor, alguém me avise quando for 10h30 da noite para eu parar. Brincadeira. Os visitantes podem ficar tranquilos. Estou bem educada hoje. Quarto ponto. Perdoar é se libertar do ressentimento. Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação por meio dela, e muitos sejam contaminados. Eu não preciso nem explicar, porque eu expliquei isso agora atrás. A raiz de amargura, a falta de perdão vai contaminar as pessoas. Você nunca vai levantar princesas se você não for rainha. Você nunca vai trazer a realeza para a sua casa se a sua casa cheira a pocilga, cheira a lugar de porco. Você está contaminando sua casa, deixando a raiz de amargura crescer. E quando ela cresce, ela contamina. Até o cachorro fica contaminado, o gato fica contaminado, fica tudo dominado. A gente precisa quebrar as raízes de amargura. Deixe as coisas para trás. Deixe as coisas que passaram para trás. Deixe as coisas, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos. Não vá para a festa dos mortos. Paulo foi um homem que foi vitorioso, que ele dizia: eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, que a minha mãe se entregou por mim. Trazendo à memória o que pode me trazer esperança. Isaías 26:3. E o Senhor vai permitir que a mente que está firme nele ande em perfeita paz. A mente que está firme em Cristo tem paz. A mente que está firme em Cristo tem paz. A mente que está firme em Cristo tem paz. Eu vou falar sozinha, eu vou falar versículo sozinha. Eu vou andar, vou botar o louvor alto, eu vou caminhar na avenida e eu fico recitando. Eu ando de bicicleta, eu fico louvando. O povo diz que eu sou doida, mas eu sou feliz. Os cachorros da rua gostam de mim, os doidos da rua gostam de mim, os drogados da rua gostam de mim. Eu gosto de ser assim. Eu quero andar recitando a palavra, porque a minha mente vai ter paz em Cristo. Então a gente precisa ter uma mente firmada em Cristo. A gente depois parou de falar a palavra em voz alta, a gente parou de louvar. A gente fica agora tudo para dentro, para dentro, para dentro, isso adoece. Tem que botar para fora, para fora, para fora. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Às vezes o diabo está querendo se levantar, eu faço aleluia, glória a Deus. Deus grande e fiel, maravilhoso. A gente dá um 2 glória, o diabo corre. Os crentes agora é tudo para dentro, para dentro, para dentro, trancando tudo aqui dentro. Esse negócio vai dar errado. Tem que botar para fora, para fora. Você, do seu ventre vão fluir rios de água viva. Às vezes você não está nem sentindo, você vai lá e ensaia até você começar a sentir o que você está dizendo. Às vezes você não está querendo, mas você vai declarar e vai se alegrar. Eu estava dizendo a Carla há pouco tempo, antes de começar a pregar, eu disse: meu Deus, vou viajar quinta-feira. Eu não gosto de viajar de avião, gente. Não é que eu tenho medo de morrer, não. Eu só não quero morrer de avião, Deus sabe. E aí eu vou viajar sem fofinho. E aí eu, ai meu Deus do céu. Sabe, mas eu comecei a dizer: Deus, obrigada, eu sou corajosa, eu vou evangelizar naquele avião, eu vou levar aquelas pessoas ali para ti, eu vou fazer coisas grandiosas para ti, eu vou voar, tudo que eu estou igual a Ana Paula, eu vou viajar de avião. Sabe, eu vou fazer o que Deus me mandou, e eu vou verbalizar isso, eu vou deixar bem claro, céus e terra, eu vou obedecer ao Senhor.
Você tem que às vezes falar, pelo amor de Deus. Você tem que falar, explanar o que é bom, explanar as esperanças. Você tem dito coisas boas a respeito de você ultimamente? Você tem dito coisas boas na sua casa? Gente, demônio é grudento. Demônio gruda. E a gente só desgruda eles da gente quando a gente começa a falar as coisas do céu. Ele não aguenta, ele bate em retirada. Ele vai ter que sair, porque a gente começa a falar as coisas do céu, bota o louvor de Cassiane, e começa a adorar, e começa a louvar, abençoar os vizinhos, e a coisa muda. Eu vou para a feira, eu amo feira. Eu chego na feira de bicicleta, aí eu faço uma festa, o homem da peixaria, chegou ela, e aí eu oro pela outra mulher, arrumo um cliente para todo mundo, e onde eu chego o povo gosta de Jesus, e ninguém lá sabe que eu sou pastora, mas eu chego levando a igreja lá. A gente leva a igreja. Eu não sou respeitada porque eu digo que eu sou pastora, eu sou respeitada porque eu ando com Jesus. Na feira ninguém sabe que eu sou pastor, e eu quero que deixe assim, porque nisso eu estou fazendo minha missão ali. O homenzinho da peixaria gostando de mim, e ele me vê carregada de coisa na minha bikezinha. Aí ele olhou assim, minha amiga. Às vezes me chama até de meu amor, mas ele é velhinho. Meu amor. E eu não disse para ele não me chamar de meu amor, porque se é para ele me chamar de amor e se converter, eu deixo. E aí ele faz, meu amor, se aí eu vou pedir um negócio. Dizer um negócio a você. Eu vou pedir a Deus para lhe dar um carro, porque eu estou cansado de você carregando tanta feira na bicicleta. Aí eu disse, pode pedir, mas peça um bronco, porque de bronca já tem muito. Não quero mais bronca, é bronco agora. Porque bronca, a gente está quebrando bronca, a gente está destruindo as broncas. Porque Deus está vindo com unção nova sobre a igreja, para a gente ir num novo nível e arrebentar as estruturas, as broncas que estavam prendendo a gente no nível anterior. É por isso que Ele está nos chamando para o nível mais alto, nos ensinando a perdoar. E o 5 diz, perdoar é um ato de amor. 1 Coríntios 13, 5 diz assim: não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Então, tá certo, é o 5. Não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita e não se ressente. Então, quem ama, perdoa. Se não perdoou, não amou. 6, e último, perdoar é imitar a Cristo. A gente vai encerrar com Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Diz assim: mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No momento crucial de Jesus, a Bíblia diz que ele estava deformado. O louvor pode subir, por favor. Ele estava deformado, gente. Jesus estava maltratado. Isaías 53 diz que a forma dele não tinha beleza nenhuma. Jesus não era atraente, Jesus. As pessoas andavam com Jesus porque Jesus atraía pelo poder dele, pela palavra, pelo evangelho, mas a fisionomia de Jesus não era atraente. Eu creio que é para a gente não se mover por aparências, né? Acaba ungindo Eliabe em vez de ungir Davi, porque se mede as coisas tudo pela aparência, olha tudo pela aparência, e Deus não quer que seja assim. Deus não quer que seja assim. E Jesus estava desfigurado, ele tinha apanhado muito, eles bateram nele, bateram, depois botaram uma coroa de espinho, furaram a mão dele, furaram o pé dele, ele era sangue, ele estava sendo derramado ali todo de sangue, ele estava irreconhecível, porque ele foi um homem de dores, ele levou sobre si as nossas dores,
Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele levou sobre si o abuso. Ele levou sobre si a pedofilia. Ele levou sobre si o divórcio. Ele levou sobre si a arrogância, a dor, a depressão. Ele levou sobre si a loucura. Ele levou sobre si todo o sistema maligno do mundo, o tráfico humano, o tráfico de órgãos, o tráfico de crianças. Ele estava levando tudo. E quando ele estava levando tudo, e as mãos que batiam nele, eram as mãos que um dia ele tinha feito no jardim do Éden. Deus fez Adão com a mão, botou a mão no barro e fez Adão. E esse mesmo barro agora dá um murro na cara de Deus. Esse mesmo barro agora fura a cabeça de Deus. Esse mesmo barro que um dia foi moldado por Deus, agora crucifica ele no madeiro. Ele tinha toda a razão. Ele tinha todos os motivos para dizer algo. Ele não pecou. Eu pequei, você pecou. Ele não pecou. Ele não murmurou. Ele foi entregue como um cordeiro calado para o matadouro. E aquela cruz não era dele, era a sua, era a minha. Ali era a minha cruz, era a sua cruz. E ele tomou sobre si. Ele escolheu pegar essa dor. E as mãos que esbofetearam eram as mesmas mãos que tinham sido feitas do barro. E a sua última palavra, e a sua último grito: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam fazendo isso com Jesus. Não era só porque eles não sabiam quem era Jesus. Eles estavam fazendo isso com Jesus. Não é porque se eles soubessem que era Jesus. Não era só um erro sobre a identidade de Cristo, o Filho de Deus, o homem de Nazaré. Não era só sobre a identidade de Jesus. Não, eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem quem eles eram, eles não teriam feito isso com Jesus. Se eles soubessem quem eles eram, eu e você, nós somos justos e justificados. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente não crucifica ninguém. A gente não fere ninguém. A gente não prepara armadilhas contra ninguém. A gente não se vinga de ninguém. E você nunca vai reconhecer Jesus se você não souber quem você é. Eles maltrataram Jesus porque eles não sabiam quem eles eram. Eles eram filhos de Deus. Eles eram perdoados. Eles eram reconciliados. Aquele sangue estava sendo derramado para pagar uma conta que não era dele, mas era minha e sua. Mas hoje não tem mais razão de eu sair por essas portas carregando mágoa e falta de perdão, porque a conta foi paga. A conta está paga. Pode sair em liberdade. Pode sair sendo livre, porque ele pagou um preço de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não há pagamento dos pecados. Remir é pagar a dívida, é liberar o bem, é dizer o bem está livre, não há mais ônus contra esse bem. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos reconciliou com Deus. E que hoje a gente não saia pelas portas duvidando quem a gente é e o que Jesus fez por nós. E se por acaso você encontrar alguém no caminho que vai lhe machucar de novo, que vai lhe ferir de novo, você tem na sua palavra, na sua Bíblia, uma solução. Não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. E se eles insistirem, Pai, eu oro para que você os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, nós queremos essa noite redefinir nossa vida, não pelas mágoas e os problemas e as lutas que nos aconteceram, mas nós queremos redefinir nossas vidas pelo perdão daquela cruz. Nós queremos que aquele grito daquela cruz que Jesus deu, Pai,
Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Seja a nossa oração. Porque assim como nós temos perdoado os nossos devedores, assim também nós queremos ser perdoados por Ti. Senhor, nós queremos que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Mas essa vontade não vai vir se não houver perdão. Nós queremos hoje, Senhor, renunciar o direito de revidar e abraçar o perdoar. Nós queremos que Teu Espírito Santo comece a trabalhar na nossa vida de tal forma que ao ver o nosso algoz, não haverá mais mágoa, dor, mas amor. Amor de reconciliação, amor de perdão, amor de oração. Queremos ser como Jó, Senhor, que orou pelos seus amigos. Queremos ter o coração de José, olhando para seus irmãos que tentaram matá-lo, venderam como escravo, e possamos dizer ao final das nossas vidas e na nossa história: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Que você hoje pegue, através do perdão, o mal que intentaram contra você, e você transforme em bem. E viva de tal maneira que você alcance um coração sábio. Escolha viver de tal maneira que você seja sábio, varrendo a amargura para longe da sua casa. Plante margaridas no jardim. Abra as janelas e deixe o sol entrar. Uma casa que tem perdão sempre será florida. Que Deus abençoe. Ai, a Ti, Jesus. Eu creio que o Senhor vai nos chamar para exercitar isso essa semana. Eu sempre tenho medo de pregar, porque eu prego para mim, e tudo que eu prego, Deus me testa durante a semana. Que Deus nos capacite a viver essa semana, passando nos testes de Deus, sendo aprovados. E se por acaso você cair em algum teste, se levante e comece de novo, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. É perdão contínuo. Em Cristo nós temos perdão contínuo. Você cai, pede perdão e Ele te levanta de novo. E se 10 vezes você cair, 10 vezes você pedir perdão, 10 vezes Ele vai te levantar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O perdão é contínuo. Se por acaso você pecar, Ele vai ser fiel e justo para lhe perdoar. Amém? No final da sua vida vai ser como a de Abraão. Não vai ter as histórias das coisas que você fez errado. Só vai ter as histórias do que você venceu. Amém? Queria nesse momento, a gente está se preparando para ofertar e dizimar ao Senhor. Que alegria participar desse dom, desse momento de amor, de generosidade, de ser parte na casa do Senhor, de viver nessa casa que Deus tem nos dado durante esses anos inteiros, 18 anos aqui. Deus tem nos sustentado. E olha, eu posso dizer a vocês que é Ele mesmo que sustenta. E Ele é maravilhoso porque Ele tem compensado de uma maneira e recompensado as coisas que têm sido derramado aqui nesse altar. A gente tem derramado nossos corações, nossas orações e também as nossas finanças. E Deus tem feito coisas tão grandiosas. Radassa, vem aqui só um minutinho. Radassa tem um testemunho, é bem rapidinho, mas eu queria muito que você compartilhasse, que você compartilhou no grupo. E eu disse: Senhor, se ela vier, eu vou chamar Radassa. É uma rainha, é uma Esther. Amém. Primeiro eu quero agradecer essa família, que tem sido família com a minha família, né? Eu cheguei aqui fazem 10 anos. Meu filho tinha 3 anos e ele fez 15. Minha filha era uma bebê, mas eu já vinha para os cultos de terça à tarde grávida. E eu cheguei aí ao culto do hotel. Deus fez milagre. Eu fui num culto do hotel que eu não lembro quem pregou, mas estava pregando sobre milagre e disse: sua mão vai sair daqui brilhando. E você vai orar em casa sobre o seu milagre. E eu estava orando para ter um filho. Eu não estava nem primeiro filho, Samuel. Então,
essa casa tem sido muito significativa na minha vida. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem orado, tem coberto a minha família e tem me fortalecido com as orações, né? Nós passamos por um tempo bem difícil com o André doente, e o Senhor aprove ao Senhor levá-lo para estar com ele. Ele está no lugar onde nós todos um dia estaremos. E quando eu estou aqui adorando, eu lembro que ele está lá diante do Senhor, face a face, né? E adorando ao Rei da Glória. Não tem lugar melhor. E eu agradeço ao Senhor por estar nessa casa, porque vocês é que têm sustentado a minha casa, em cada oração, em cada oferta. Teve muitos irmãos aqui que ofertou na minha vida, e vocês nem sabem que a oferta de vocês auxiliou financeiramente o sustento da nossa casa, que ajudou no oxigênio que André usou, na medicação, na alimentação, em tudo, em pagar contas. Naquele tempo, a oferta de vocês superou ao meu salário pessoal. E foi Deus mostrando: você está vendo como eu vou cuidar? Você está vendo como eu cuido? E eu sei que Deus tem cuidado de nós, né? E quando acontece essas coisas, isso trouxe descanso ao meu coração, quando Ele começou a mostrar, antes mesmo de que André fosse se encontrar com o Pai, que Ele estaria cuidando de tudo. E eu tive essa certeza no meu coração e essa paz, porque provai e vede que o Senhor é bom. E eu tenho provado disso, ano após ano, dia após dia, que o Senhor está nesta caminhada comigo. Por mais que seja difícil, porque Jesus não prometeu nenhum caminho fácil. Mas se a gente estiver com Ele, aí Ele vai fazer a gente passar por sobre as águas, né? E depois que Ele se foi, existem outros desafios. Eu lembro que pastor Gustavo Leite me parou e disse: agora começa uma outra etapa e uns desafios maiores virão, mas o Senhor está com você. E eu guardei essa palavra no meu coração naquele dia. E os desafios que a gente tem humanos, né? De financeiros, e aí então a gente tem as questões jurídicas, de botar na justiça a pensão do INSS, essas coisas, coisas bem da vida mesmo. Deus, fora isso, Deus tem provido de maneira sobrenatural todos os meses. E eu coloquei, mas eu achava que era uma coisa que eu ia receber no final do ano, que eu não sei essas coisas, eu não entendo nada de justiça, só entendo de saúde, de justiça nada. Aí eu não esperei por isso, eu espero pelo Senhor todos os dias. Senhor, me dá o teu sustento. Uma coisa, meu marido me ensinou a crer e a esperar financeiramente pelo Senhor, porque como ele era microempresário, ele dependia de um cliente aparecer na loja dele, na oficina dele, ele tinha uma oficina. Então ele realmente dependia do Senhor, e ele era altamente provedor. Eu não sabia quanto custava uma conta de luz na minha casa, porque ele dizia: não se preocupe com isso. Ele queria somente que eu me preocupasse com as crianças, com as coisas menores. E eu louvo a Deus porque eu aprendi a crescer em fé, né? E aí a gente colocou isso, e eu queria dizer que naquele culto de domingo da ceia, que a pastora orou e diz: coloque diante do Senhor as coisas que você quer,
o valor que você quer, aquilo que você está precisando. Existem muitos desafios, né? E eu coloquei, Senhor, tem isso juridicamente, tem isso outro juridicamente, tem isso aqui. Eu fui orando e colocando diante do Senhor. E aquele foi dia 1, né? Começo do mês. E quando foi, durante a semana, a advogada ligou para mim e disse: Adassa, sua pensão saiu. Hã? Como assim? Já saiu? Foi, já saiu. Você vai receber dia 12. Glória a Deus, o Senhor é fiel. E Ele não mente nas suas promessas, né? Então, assim, fora isso, Deus tem provado a cada dia o quanto Ele tem cuidado da minha família. E eu tenho sentado com os meus filhos e tenho colocado diante deles. E colocado, olha, está vendo isso aqui? Foi Deus que deu. Isso aqui foi Deus que deu. Cada oferta que as pessoas me davam, eu mostrava para eles que Deus tinha dado. Deus levantou pessoas ímpias, pessoas no meu trabalho, para também dar oferta. Você não vai esperar isso nunca, né? Quando eu vi, eu disse: Adassa, olha aqui, a gente quer ajudar você. Então, confiar no Senhor é a melhor coisa. O Senhor tem consolado os nossos corações a cada dia. Com os meus filhos, o Senhor tem cuidado. Eu sei que é um processo de Deus em cada um. E eu sei que é só o Senhor que vai curar os nossos corações. Mas eu tenho colocado diante do Senhor cada dia. Eu não preciso me preocupar com daqui a 5, 10, 20 anos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coloquem diante do Senhor as suas petições com ações de graças. É isso que eu estou fazendo. E eu quero incentivar você a confiar plenamente no Deus em quem você tem professado. Se você declara que é de Jesus, você tem que entregar tudo e confiar e descansar. E basta cada dia. O pão é de cada dia. A vida é cada dia. A fé é cada dia. A paz é para cada dia. É tudo que o Senhor dá para vivermos a bênção daquele dia. Porque o maná no outro dia se estragava. Eles não precisavam guardar o maná. Quando chegou na terra prometida, eles plantaram e produziram grandemente. Então é isso só que o Senhor quer de nós, que a gente confie e entregue e descanse. Amém? Pai, obrigada. Que Radassa é uma fonte que jorra para essa casa. Obrigada pela sua mãezinha, pelo seu pai. Obrigada pelos seus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz o solitário morar em família. E todos nós somos solitários, precisando de família. O Senhor é pai dos órfãos, marido da viúva. E ela tem provado o Senhor de uma outra maneira agora. Ela provou por muito tempo como pai, mas agora ela prova como marido também. Nós louvamos a Ti, Senhor. Que ela sinta-se sempre cuidada, amada e honrada na família 61. E que ela continue sendo essa voz que sabemos que ela é. Além das 4 paredes, ela tem pastoreado na montanha da medicina. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te amo. Qual a idade da caçula? Qual a idade, a taça da caçula? 10? Pronto. Eu lembro que a gente passou um ano novo junto lá em casa, quando ela era um bebê de peito. 10 anos isso. Deus é lindo. Teve mais testemunhos, gente. Porque, lembra aquele culto que a gente disse, diga quanto é que você está precisando, diga a Deus. A gente está com diversos testemunhos. Sobre pessoas que foram tocadas, que foram ministradas por Deus e receberam promessas, receberam provisão. Várias pessoas têm me procurado.
Mas eu sei que a hora está adiantada e eu quero nesse momento a gente agradecer a Deus. Porque naquele momento foi um grito, diga quanto é, né? O Senhor tem provido. Nós que conhecemos outras viúvas sabemos o quanto demora essas pensões sair. Tem pessoas aqui na igreja que estão mais tempo e ainda não saiu. Sabe, e a gente quando faz prova com Deus, gente, não é com o pastor, não é com a placa, não é com a igreja, é com Deus. Quem vai lhe sustentar e lhe prover é o Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Se o dinheiro da gente aqui no Brasil está em crise, o dinheiro de Deus não é real. O plano de Deus e o propósito de Deus e a provisão de Deus é ouro e prata. E Ele vai abalar as nações, Ele vai sacudir a terra, mas Ele vai sustentar a igreja. Dias difíceis no Brasil estão chegando. Ele não vai livrar a gente dos dias difíceis, não. A gente vai ter que passar. E a fé da gente tem que estar muito firmada e fundamentada em Cristo. Tem muita gente que está esperando igrejas que seja uma apresentação, um culto de apresentação, e não está firmado na rocha que é Cristo. E não vai conseguir passar nas provações. Muita gente vai apostatar da fé, porque não estavam sendo firmados, estavam sendo entretidos. E a gente tem que pregar Bíblia, o Evangelho, porque os dias que estão se aproximando serão dias desafiadores, mas Ele vai guardar a sua igreja, Ele vai suprir a sua igreja, Ele vai nos sustentar, Ele vai passar conosco, Ele vai nos livrar do mal. E ainda que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, a gente não vai ser atingido. A gente está vendo a vitória do Senhor. Está dormindo? Está dormindo? Está dormindo? Quanto tempo que não dormia? Passou 2 meses. Sim. 2 meses sem dormir. E agora? Agora está dormindo, para a glória de Deus. Está dormindo. Agora pode namorar à vontade. O diabo não queria o casal feliz. Agora é celebrar, agradecer e nunca mais murmurar e não trazer mais nada antigo. Vamos fazer um velório agora? Você veio para a missa do 7º dia. Você chegou aqui na missa, meu irmão. E a gente vai enterrar o passado hoje. Você vai ficar de pé. Você vai agora se apresentar diante do Senhor e pegar a luta que você está passando, a situação que o inimigo está colocando na sua mente, a mentira que ele está colocando, que ele não pode mais fazer você pecar de novo, mas ele pode lembrar você o pecado que aconteceu. E toda vez que a gente lembra um pecado, a gente está trazendo o inimigo para bem pertinho da gente, dando um beijinho de língua nele. Quer dar beijinho de língua em Satanás? Lembra o passado. Traga o passado de volta. Porque você é uma nova criatura. Você não é mais aquilo. Mas o diabo traz para mentir, enganar você, para dizer que você continua sendo aquela pessoa. Mas eu vou dizer uma coisa a você: flashback não é de Jesus, é do diabo. Toda vez que a gente traz uma coisa do pensamento para destruir, um pensamento para separar, um pensamento para enfraquecer, um pensamento para nos abater, não é de Deus. E o inimigo tem destruído muitos crentes, trazendo coisas da nossa mente que não edificam. E quando trouxer, você vai dizer assim: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu não sou mais aquele que eu fui do passado. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Senhor, obrigada, porque isso é só um flashback. Eu não sou flashback, eu sou de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã. E a gente agora vai apresentar diante do Senhor. Você quando vir aqui na frente, ou talvez você não vai vir, porque agora tem esse negócio aqui, né, que a gente bota lá, e aí não vem. Mas você vai tomar uma decisão dentro de você. Você vai escolher tomar uma decisão de encerrar o seu caso com Satanás. Acabe hoje esse namoro. Não traga mais o passado para a sua história. Não traga mais coisas ruins para a sua vida. Ande no perdão. Ande na autoridade de andar perdoando e sendo perdoado. E aí você vai avançar em tudo que Deus tem para você. Pai, eu quero colocar diante de Ti agora a Tua igreja, o Teu povo, que se prepara, Senhor, para um momento, Senhor, de gratidão, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor, Pai, tem sido misericordioso, compassivo e bom, porque o Senhor é um Pai que é provedor. O Senhor é um Pai que cuida, que sustenta, que ampara, que chama a existência as coisas que não existem como se existissem. O Senhor é um Deus que levanta empresários, que sustenta empresários nesse momento difícil do Brasil.
porque o Senhor é o dono do nosso negócio. Nós não servimos à política de Brasília, nós servimos ao reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós não somos servidores de política, de bandeira. Nós não servimos a Mamon, nós servimos a Jesus. E Ele é o que nos sustenta. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele padeceu para nos dar paz. E nós estamos agora num reino que é inabalável. Essa nação vai ser sacudida. Essa nação vai ser sacudida. Mas nós somos o povo do Senhor e nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Podem vir as tempestades, podem vir os vendavais, mas nós estamos firmados na rocha, na pedra angular que é Cristo, e nada nos abalará, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apresente agora a porção da sua casa. Porque se você santificar a primeira parte, toda a massa será santa. Entregue ao Senhor. Venha debaixo de uma autoridade dos céus. Não venha porque você está sendo forçado. Não venha porque você está sendo oprimido para vir. Não. Deus ama quando a gente dá com alegria. Dê com gratidão. Não dê para fazer troca com Deus. Diga: Senhor, que honra ser participante, ser co-herdeiro com Cristo e co-participante do serviço dos santos para o sustento da tua casa. Amém? Então agora, por favor, mídia, libere. Obrigada. Compareça ao Senhor com coração grato, com coração alegre e com gratidão por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer, em nome de Jesus. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Senhor. Deus de alianças, Deus de promessas.
impossível acontecer. Deus de aliança. Todos juntos. Sim. Não é homem para mentir. Ele vai cumprir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas a palavra, essa palavra hoje vai se cumprir. Quando Deus pediu para Jó orar, Ele queria botar Jó no novo nível. Quando Deus pediu para José perdoar, Ele queria fazer José o homem mais forte do Egito. Deus está chamando a igreja para um novo nível, porque Deus nessa nova estação quer te botar no novo nível de bênção, no novo nível de influência, no novo nível de autoridade, no novo nível de conhecimento das coisas celestiais. Quando Ele nos pede algo, é porque Ele tem algo grandioso para nos dar. Então entrega hoje, porque Deus está te aumentando, Deus está te acrescentando, Deus está te levantando, Deus está te curando, Deus está te sarando, e Deus está te colocando no novo nível de autoridade. E você vai dizer: intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Pai, queremos te agradecer nesse momento, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai, porque sabemos que só estamos aqui porque o Senhor liberou sobre nós, Pai. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui te louvando, Pai. E esses dízimos e ofertas é nada comparado a teu amor por nós. Quem seríamos se não fosse ti, Jesus? Quem seríamos, Pai? Então que isso seja feita a tua vontade aqui na terra, Senhor. Que teu plano se cumpra como nos céus já está escrito, Pai. Acreditamos, Senhor, que tenhamos uma noite abençoada, uma noite de sono em nome de Jesus, uma semana perplexa do teu poder, Jesus. Que vemos o teu poder nessa semana em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia! Senta só um pouquinho. Mídia, solta os avisos, mas não põe vídeo. Só rapidinho aí. Enquanto a mídia está colocando os avisos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Segunda edição do livro 21 Dias das Cinzas à Glória. Olha que eu nunca anuncio o meu livro, mas hoje eu vou anunciar. E o livro da minha filha Tauana, Cicatriz, né? E a marca da cura. Cicatriz, a marca da cura. Hoje a gente está liberando os dois por R$100, amém? Na máquina, no Pix, no cartão, como você quiser. E nós vamos usar muito esse livro na nossa conferência de mulheres. Gente, isso aí foi um check-in ontem. Poderoso, você teve esse tempo, check-in fundamentos. Então, você que não fez, que está aqui e quer fazer, procura o pastor Eric e procura o pastor Romero, que estão à frente do check-in fundamentos. Foi poderoso, um tempo de comunhão, um almoço maravilhoso que a gente teve aqui. Foi conexão com Deus, conexão com os irmãos e conexão com a igreja. É importantíssimo você que está aqui, que deseja se firmar, você precisa procurá-los para participar do próximo check-in. E os líderes que não fizeram, porque se acham que já sabem, perdeu, porque foi poderoso, você tem que vir, viu, querido? A gente está esperando você, para você fazer o check-in. Passa a próxima, por favor. Não tem do almoço não, né, gente? Tem do almoço não, né? Do check-in. Ah, foi tão legal aquele almoço. No dia 13 de setembro vai ter o dia de princesa para as meninas do Portal 61, da nossa ONG lá no Marco Zero. Lá é família 61 também, tá, gente? Mas a gente tem a ONG lá. Por favor, Vanessa, fica de pé para a gente apresentar. Vanessa Figueiredo está à frente desse dia. E ela está precisando de pessoas que queiram maquiar, pintar, fazer doações de roupas, abençoar, que são meninas que vivem em situação de risco, de abuso nas comunidades. E elas vão ganhar um dia de princesa no dia 13 de setembro. Procura
Wanda, Vanessa, para você ficar por dentro. Próximo aviso, por favor. Rapidinho. Isso, encontro de volta ao jardim. Nós vamos ter um jantar especial no sábado, 30 de agosto, aqui na Beira-Mar 114, da família 61. Você que é casal, que você, se não está muito apaixonado, venha que você sai apaixonado. Se você está apaixonado, venha para você ainda melhorar mais, para a gente estar aqui. Cadê Emily e Grazi? Cadê? Emily veio, não veio. Mas Grazi veio. Grazi e Emily, venham cá rapidamente. Você que deseja participar, procura Grazi e Rodrigo. E procura, Naube deve estar de plantão. E procura Emily e Naube hoje não veio que está trabalhando. Porque eles vão falar para vocês desse encontro. Quer falar alguma coisa rápido? Vai ser uma noite poderosa. Uma noite, um jantar romântico. Além de, vamos ter dinâmicas, vamos ter comunhão entre irmãos. Vai ser extrema importância todos comparecerem, que for casais da casa. A gente Pode noivo. noivos. Pode noivo, pode. Pode noivo. Encorajar os homens. Quem não está precisando de um tempo precioso com a sua esposa? Levanta a mão. Fofinho, por favor, fofinho. Diz aí também na internet. Você está precisando de um tempo precioso com a sua esposa. Então aproveite essa data, que vai ser uma data transformadora na vida de vocês. Amém. Amém? E aí? E as vagas são limitadas, minha gente. Então corram para aproveitar a vaga de vocês. Não deixem para a última hora. Por favor. De crepe, vai ser um jantar. Vai ser um jantar de crepe e não tá o valor ali, tá? R$120 o casal. O casal, R$120 e pode comer o quanto quiser. Amém? Tem gente que vai até começar a querer algum relacionamento para poder vir. Tem gente aqui que ainda está pensando em pedir a moça em corte. Peça hoje, para no dia 30 você comer os dois juntos aqui, por R$120, o tanto que quiser de crepe. Imagina aquele crepe de Nutella com sorvete de creme em cima. E aquele de tomate com camarão e queijo catupiry. E no final vai ter um chazinho de boldo para ajudar a digestão. De boldo? Tô fora. Eu não quero de boldo, eu quero de hortelã. Hortelã, vamos trocar o boldo, pelo amor de Deus. Porque o boldo, você vai dar um beijo com chá de boldo. Imagine. Então, me inscreve aí com o fofinho, que eu tô dentro disso aí. E vai ser poderoso. E eu vou já começar a liberar um pouquinho a palavra. Oh, glória a Deus. Obrigada, povo lindo. O próximo, retiro de casais. Quer dizer, dia 30 vai ser a mostra grátis. Porque o negócio vai pegar dia 14 e 15 de novembro. Lá em Gravatar. Olha o último como foi. E tem gente que não dá o nome, depois fica chorando. Eu sou da igreja e eu não consegui. Por quê? Porque não se inscreve, não resolve as coisas. Então, gente, epa, volta aí para ver o negócio aí. Volta, eita, sou eu. Tire, porque eu estou morrendo de saudade. Tire. Retiro de casais. 14 e 15, procurar pastora Sandra e pastor Gustavo, pastor Romero e pastora Fátima. Amém? Pode procurar. E as finanças, é com quem esse negócio? Pode falar com vocês. Glória a Deus. Vai ser na medula, pastor Romero. Próximo. Gente, o negócio vai pegar. Sandra Alves aqui. O negócio vai pegar. Gente. O negócio pegou lá em Campinas e vai pegar aqui também. E a gente estava orando, as pastoras orando, pedindo a Deus uma palavra, porque a gente é a terra do fundamento. E a gente não queria fazer só porque é agenda, não. A gente quer fazer algo incrível. O ano passado a gente estava tudo dondoca, porque a gente trouxe a filha de Trina. A gente trouxe Trina, a gente ficou tudo assim, bem dondoquinha. Mas o negócio agora vai chutar o pau da barraca. Porque a negona, gente, é violenta. A negona é violenta. Eu estou apaixonada por essa mulher. E ela não conhece Recife, é a primeira vez. Então vai ser o seguinte: o negócio vai pegar meu filho, junto dinheiro, bota sua mulher. Porque você vai receber uma mulher nova em casa. Você vai ver o que é que Deus vai fazer. E você que é solteira, você que é jovem, você que não casou, venha. Olhe, botou 15 anos, usa sutiã, traga. Não, agora com 12 já estão usando. É eu que usei com 16. Mas agora com 12 já bota. Minha mãe me levou para o médico. Mas eu não vou contar isso aqui, não, que eu tenho essa história. Realeza. Eu andava muito de bicicleta, as coisas de mim foi tudo tarde.
A gente vai ter o sábado, de tarde e noite, domingo de manhã, sala de cura, segunda tarde, passeio de catamarã, segunda noite, encerramento. Eita Deus, negócio vai pegar. Negócio vai pegar aqui. Negócio vai, é cura pro Nordeste. É cura pro Nordeste. Vai ser uma conferência, o pessoal das caravanas já está me procurando. É Alagoas, é Maceió, é Natal, é João Pessoa. Eita Deus de poder. E esse mês tem o primeiro lote mais barato, não é isso, Hélida? Primeiro lote ainda, o preço do primeiro lote. Grita, Hélida. Até o dia 29. Até o dia 24, até o dia 24 de agosto, tem um preço ainda aí que é especial. E olha, quem é da família 61 tem um preço especial. Peça o preço especial. Esse ano é outro preço para quem é da família 61. Então, chega lá e diz: eu sou da família, o meu preço é outro. Próximo aviso. Glória, glória, glória. Liga 61, procure um perto de você. Próximo aviso. Café 61. Vai lá atrás. Vai ser abençoado, comer o melhor pão de queijo. Tem hoje Guaraná Suíço, que é o quê? Limonada Suíça. O quê? Assim vocês me complicam. Eu anunciando aqui uma limonada suíça e era uma soda italiana. O italiano é melhor, gente. O italiano é bem melhor do que soda suíça, do que limonada suíça. Hoje tem. Não, gente, não bota vodka aí atrás não, pelo amor de Deus. Gente, hoje tem soda italiana. Vão lá, não vai embora sem abençoar não, porque o que você deposita nesse café, a gente é abençoado para fazer as reformas da igreja, amém? Próximo aviso. Inscreva-se na escola de missões. Alegrem-se os povos. Olha que coisa linda. Dia 6 de setembro nós vamos ter a escola de missões. Você procura Mateus Iracilda. Amém? Fica de pé, Mateus. Fica de pé, Mateus. Também vem com essa camisa dessa cor, tá aí sentado, sem querer trabalhar. Dia 6 de setembro, escola de missões. Próximo aviso. Glória a Deus. Isso aí vai ser o quê? G32, Mob. Mob, todo sábado tem. Corre aqui. Corre. Você está muito dengoso esses dias. Paz, meus irmãos, nos dias... Cadê? Eu tenho um flyer aí. Tá sem som, bota o flyer. Não tem flyer. Vai, anuncia. A data. 17 e 18 de outubro, a conferência MOB. No dia 17 e 18 de outubro a gente vai ter a conferência aqui com o tema Beijem o Filho, falando sobre o desejo e a importância da igreja que adora o Filho de Deus. Nos últimos dias, o nosso desejo, o nosso coração de adorar o Senhor. Então nós queremos te convidar, como MOB, a você estar aqui conosco nesses dias. Nós ainda só o Save the Date, a gente vai estar soltando mais informações, mas vocês já estão convidados e convocados a estarem conosco. Amém? Amém. Obrigada, meu filho. Glória a Deus. E os avisos terminaram. Agora a gente vai começar o culto, porque a gente atrasou hoje para começar. Vai começar outro culto. Você está convidado para 2 cultos hoje. Fica de pé para a bênção final. Opa, vem cá, Belinha, corre. Ah, obrigada, Belinha. Domingo nós vamos ter o pastor Robert, que ele é do Revive Recife. Ele é o homem que o neto de Billy Graham
o enviou para o Brasil, para um avivamento no Nordeste, e ele vai estar trazendo a palavra, traga convidados, com a palavra poderosa, uma palavra missionária, uma palavra de ativamento, de avivamento. Ele tem participado de vários avivamentos nos Estados Unidos, e vai estar aqui domingo. Traga um amigo, amém? 24 de agosto. Obrigada, Jesus. Vamos ficar de pé. Queremos agradecer a Deus também, que o pastor Alexandre e a pastora Luciana foram vovó e vovó. Então chegou. Senhor, muito obrigada. Nós somos apaixonados por Ti. Nós Te amamos, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor derramou nessa casa, por tudo que o Senhor fez, porque sem Ti nada podemos fazer, Jesus. Leva-nos em paz, leva-nos debaixo da Tua graça, do Teu favor. Nesse primeiro dia da semana, nós estamos na Tua casa, consagrando o primeiro dia a Ti, porque essa semana será incrível, essa semana será extraordinária, essa semana será cheia de milagres, essa semana vai ser sobrenatural na nossa família. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. As portas do inferno foram detidas e fechadas, e as portas dos céus abertas sobre nosso lar. Agradecemos a Ti, que sejamos sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Deus abençoe. Eu amo vocês, família.